gentil arte de organizar antes de morrer. Esse é o tema da nossa live de hoje, onde eu tenho a honra de receber uma das maiores especialistas em organização pré e pós-luto. Ana Luísa Bernardo, diretamente de Alpinópolis. Para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dela, o Instagram é Ana Luísa com Z, Pleno Afeto. E por que Pleno Afeto? Porque nós, organizers, nós realmente temos que ter um afeto, uma empatia, um carinho mais do que especial com os nossos clientes. Ainda mais quando se trata de um momento tão delicado, que é a morte, o luto. E o luto, muitas vezes, as pessoas pensam que é só ligado à morte, mas na verdade não é. São vários momentos na nossa vida que nós temos rupturas. E cada uma dessas rupturas é um luto. E a Ana Luísa, ela se aprofunda demais nesse quesito. Ela realmente é uma estudiosa, ela é formada em Direito e está na organização aí há vários anos. E eu vou chamá-la para conversar conosco, porque até eu estou curiosa para saber algumas coisas que conversamos aí nos bastidores, para que ela possa realmente nos contar um pouco mais como funciona essa gentil arte de organizar antes de morrer. Vou chamá-la aqui. Agradeço a todos, né, que estão presentes e vamos lá que temos muito que conversar com a Ana. Vamos lá, ela já está aqui. Em a semana. Vamos lá. Olá, Aninha. Como está você? Tudo bem? Melhor agora, com certeza, Tati. Uma Querida, alegria estar aqui. amada. Eu vou fazer assim, eu vou me apresentar rapidinho e vou passar a palavra para ti, porque eu estou muito curiosa para saber o que você tem para falar conosco, tá bom? Então vamos lá. Olá, eu sou a Tati, personal organizer da Tendo Tempo, sou advogada por formação e organizer por vocação, atuo no mercado de organização profissional há 10 anos e desde 2021 tornei-me mentora de cursos avançados para organizer. No total já são aí 49 cursos e mais de 1.700 mentoradas ao redor do mundo. E hoje, como eu falei aqui no início da nossa live, eu vou ter a honra de receber uma alegria imensa de estar aqui com a Ana Luísa Bernardo, da Pleno Afeto, e vamos conversar sobre a organização pré e pós-luto. Mas antes disso, seja muito bem-vinda e apresente-se por gentileza. Muito obrigada, Tati, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou a Ana Luísa e depois de trabalhar como operadora do direito por mais de 20 anos, eu comecei a empreender na organização profissional e o nosso projeto, a nossa alegria é quando o cliente está vivendo esse momento de ser confrontado com a brevidade da vida, com a sua própria mortalidade. Então, nessa abordagem que nós vamos tratar hoje, que é a limpeza sueca da morte, o nosso intuito é que cada um de nós tenha uma visão geral sobre os seus pertences e aplique isso em todas as áreas de sua vida, a fim de ter uma vida mais essencial, a fim de ter mais tempo para a expressão desse pleno afeto. Então, eu estou aqui como organizer, começando a empreender e muito grata por estar nessa noite com a querida Tati. Você está sendo muito humilde, porque, como eu falei aqui para a audiência, ela é um dos maiores nomes da organização e se tratando de organização de pré e pós-luto. E assim, a questão da morte, eu encaro a morte de uma maneira muito tranquila. A única coisa assim que para mim é difícil de assimilar é quando há uma inversão da ordem da vida. Isso para mim é algo que é complicado, eu acho que eu não consigo assimilar isso. Mas eu queria saber qual a relação da organização com a morte, com o luto, como a organização pode nos ajudar nesse sentido. Porque assim, a morte todo mundo vai morrer, mas assim, a grande maioria não está preparada e não deixa as coisas preparadas para quem fica. É engraçado isso. Exatamente. Quando eu comecei a estudar a organização, eu havia passado por um luto e isso me despertou
para a necessidade de nós termos uma vida mais leve, para que o nosso amor às pessoas seja, de fato, manifesto, né? Então, quando nós temos uma vida plena, uma vida essencial, sem excessos, sem peso, automaticamente nós temos mais condições, mais disponibilidade de tempo de viver com muito mais comunhão, com muito mais, com aquele quentinho no coração, de abraçar, de estar presente. E nesse aspecto, a organização tem tudo a ver, porque quando nossa vida é organizada de forma geral, nossa agenda, nossos pertences, nós temos a leveza para viver dessa forma, né? Aí nós não ficamos naquele ciclo de correr atrás, de arrumar e arrumar e arrumar, que todos nós sabemos que não tem fim. Então, a organização, ela traz uma tranquilidade mental para uma vivência que não apenas sobrevive, mas que vive intensamente. Porque o que acontece também é que há uma realidade que é, você organiza as gavetas de fora para organizar as suas gavetas de dentro, né? Os seus sentimentos. E quanto mais nós vamos evoluindo, nós entendemos a importância do ser e não do ter. O ter fica lá para trás, é algo material, e isso não é da boca para fora. Então, eu queria saber, já que começamos aí já a falar da questão da organização com o luto, como a organização pode ajudar o enlutado ou a pessoa que sabe que a sua vida está prestes a finalizar, não, porque acho que tem alguma coisa lá, mas cada um tem sua crença, né? Enfim, está próximo da sua partida, vamos dizer assim. Como a organização pode ajudar na questão, inclusive, da saúde mental, na preparação de quem está prestes a ir e quem vai ficar? Tati, isso é muito interessante, porque hoje, como conselheira na superação do luto, eu posso dizer que uma das reações mais frequentes nesse processo de luto são a raiva e a culpa. Muitas vezes nós amamos as pessoas, mas nós não conseguimos entregar tudo aquilo que está dentro de nós. Então, a partir do momento em que eu tiro os excessos e tenho mais condição, vivendo com menos, de falar que eu amo, de demonstrar que eu amo, de estar presente, quando essa pessoa for embora, ou quando nós tivermos que ir embora, o processo vai ser elaborado de uma forma menos dolorosa. Porque dentro de nós haverá aquela certeza. Eu fiz tudo que eu podia, eu amei todo o tempo, da forma que eu sabia, né? Porque independentemente de haver aquele luto antecipatório, de uma doença que ameace a continuidade da vida, qualquer um de nós pode ir embora a qualquer momento. Então, ainda que seja uma perda repentina, tanto da morte como de outras rupturas, esse sentimento de entrega faz toda a diferença. E sabe o que eu percebo, assim, quando uma pessoa, por exemplo, ela está doente, que nós já sabemos que vai acabar acontecendo, tá? A partida, é até, de certa forma, um egoísmo nosso querer que aquela pessoa fique, porque ela está sofrendo, né? Ela precisa se libertar, né? O corpo, de certa forma, é a prisão da alma. E eu queria saber, de uma maneira direta, como a organização, ela ajuda nesse momento. Como funciona o trabalho da Ana Luísa, que é um dos maiores nomes da organização pré- e pós-luto no Brasil? Olha, Tati, eu agradeço muito pelo seu apoio, pelo seu elogio, né? E Uhum. realmente a minha abordagem ainda é pouco conhecida, que é a limpeza sueca da morte. Então, Uhum. nesse aspecto de uma pessoa que está vivendo e que já está, assim, nos seus momentos finais, né, independentemente de se tratarem de dias, semanas, Uhum. meses ou até anos, a Uhum. limpeza sueca da morte nos ensina a organizar antes de, que é antes de morrer.
E a dona Margareta Magnusson, ela até tem uma frase que é meio chocante, que é: quem cuidará de suas tralhas depois que você morrer? Então, isso traz para nós um susto, um baque. E quando, do ponto de vista da pessoa que está partindo, quando ela vê que a sua vida foi plena, a sua vida foi intensa, ela não tinha apego às coisas materiais, porque você pode usufruir da vida sem possuir as coisas. Você pode usufruir de uma casa bonita, de um ambiente agradável, independentemente dele ser seu ou não. Então, você não é apegado. Os seus familiares que ficarão aqui, eles saberão que o que você tinha de mais importante foi com você, que foram as suas memórias, suas lembranças, e que você está preparado para essa vida futura, na qual eu também creio, né? Numa eternidade depois dessa vida. No ponto de vista do familiar, como o ente querido que está indo embora está tranquilo, você também pode pensar assim: nossa, mas ele está bem porque eu estou bem. Então, um olha para o outro, vê essa inteireza de alegria, essa coisa que emana qualquer bem material, e um fortalece o outro, né? É uma, não sei como eu posso dizer, mas é uma troca. Assim como Uma existe aquela congregação, né? É troca. uma congregação. Exatamente. E, Exatamente. mas assim, aquela frase que eu já não consigo lembrar completa, aquela que você falou da tralha, né? O que fazer com as tralhas depois da morte e tal, algo nesse sentido. Eu não gosto muito da palavra tralha, mas eu até entendo que depois que a pessoa se vai, muito dos objetos do acervo dela são encarados pelos outros como tralhas, efetivamente, né? Porque a grande eu não sou uma pessoa pegada, mas eu tenho o meu acervo, peças que me remetem, tem uma lembrança afetiva, eu lembro muito dos meus filhos, lembro de momentos importantes, sejam eles bons ou ruins, né? Então, eu tenho isso. Mas aí, como funciona, por exemplo, eu estou num estágio de uma doença terminal, eu tenho 2 filhos, e eu gostaria de te contratar para que os meus filhos encarassem essa minha passagem de uma maneira mais tranquila e que eu não deixasse tantos ônus para eles, porque além de eles estarem sofrendo, eles ainda vão ter alguns ônus que eu não gostaria. Eu gostaria de poupá-los. Aí eu te contrato, como funciona? Pois é, a pessoa que está lidando com a sua finitude, ela começa a pensar que o mundo vai continuar depois da partida dela. E dessa Uhum. forma, nós vamos começar com os bens materiais, palpáveis, né? Entendi. Então, nós fazemos um inventário, uma Relação. organização completa, uma avaliação de tudo aquilo que a pessoa tem. E Uhum. aí nós vamos parar esses pertences de acordo com o que é útil, de acordo com o que é necessário, com o que é importante, com aquilo que me traz alegria, que às vezes tem um valor sentimental só para mim. Mas nós Uhum. vamos também categorizando, Tati. Isso é interessante porque na minha falta, aquilo que eu poderia doar em vida, eu doei. Eu contei a história, que seja uma louça de família. Então, às vezes, a minha filha mais velha não se interessa por isso. A filha mais nova quer. Então, eu já vou entregar para, né, no meu caso, para minha Alana, aquilo que para ela tem muito valor. Para a Alicia, já é um outro tipo de bem. E aí não vai haver briga. Então, depois que a gente lida com os pertences físicos, nós vamos partir para a questão da enfermidade. Mas deixa eu Quem é só te interromper um dúvida? pouquinho. Deixa eu só te interromper um pouquinho. É lindo isso, porque quando você tem essa oportunidade em fazer essa limpeza sueca da morte, né, que é essa organização com luto antecipatório,
é interessante porque te dá a oportunidade, você que já sabe que vai partir em breve, de poder contar um pouco mais da sua história. Olha, isso aqui me remete a isso. E isso acaba fazendo. Eu fico até arrepiada, porque isso acaba num momento de finitude, que achei lindo também essa nomenclatura, no momento de finitude, que a família se una ainda mais com as histórias, com que aquela mãe que está indo, que ela pode deixar para os filhos como lembrança. É lindo o teu trabalho. Eu fico até emocionada, Ninha, porque realmente é muito lindo. Se todas as pessoas tivessem a oportunidade, o problema é que nem a grande maioria nem sabe que isso existe, né? Mas pode prosseguir. Desculpa ter te interrompido, mas é que eu me senti na necessidade de falar isso. Sua pontuação foi muito importante, é isso mesmo. E quando nós não contamos essa história e nós não partilhamos Ela esses bens não de acordo com a perpetua, nossa, não ela não perpetua perpetua. isso. E os herdeiros, né, amigos, familiares, vão pensar assim: o que eu vou fazer com esse peso de papel? Será que ela gostava tanto desse peso? Eu não posso jogar fora. Eu não posso entregar numa instituição de caridade, porque ficava em cima da mesa dela há quantos anos? E às vezes aquilo para mim não significa nada. Mas tem Então, a energia da dona. pessoa também, tem energia, sabe? Sim, Né? Tem coração, pulsa, tem objetos que pulsam. sim. Então você já ensina para os seus amigos, para os seus familiares, o que é importante. Então, isso aqui, a dona Margareta até cita a caixa do jogar fora. Por ocasião da minha morte, essa aqui você joga fora sem pensar. Um papelzinho de bala, uma lembrancinha de viagem, não precisa, joga fora do jeito que está, fechada, né? E quando nós lidamos com isso, nós temos mais força para pensar realmente a vontade da mamãe, a vontade do papai, está sendo feita do jeito que ele queria. E tem um caso importante, Tati, eu vou falar rapidinho, quando a Claro. pessoa, quando a pessoa fica doente, dependente do cuidado de terceiros. Muitas vezes os filhos, os parentes não sabem como agir. Será que ela queria que nós mantivéssemos os aparelhos ligados? Será que ela quer ficar nesse hospital por um mês, dois, três, e aí a equipe médica pergunta e ninguém sabe nada. E você que já morou fora, você sabe que nos Estados Unidos é muito comum falar sobre isso. Com Então, certeza. a Na vontade. Europa tem a morte assistida. Acabamos de ter um caso agora de um brasileiro que foi para lá para fazer a morte assistida em Paris. Sim, Sim, no caso, nós não temos a previsão legal disso no Brasil, sim, sim, mas sim. pelo menos aqueles recursos, né, da ortotanásia, de você prolongar a vida do paciente, mas uma vida que não é vida. Então aquilo não tem sentido nenhum. Ou, pelo contrário, também você pensa que a pessoa não queria os equipamentos, Uhum. os aparelhos ligados e ela desejava. Então é muito importante para quem ficou entender qual era a vontade daquele que está partindo, porque isso, como eu disse, tira toda a culpa, tira toda a raiva, foi feito com respeito à vontade dele. É porque isso engloba até a questão, que é uma questão assim que é de interesse nacional, que é a doação de órgãos. As pessoas não sequer comentam com seus entes queridos se há um desejo expresso de doar seus órgãos. É uma coisa muito. Chega a ser engraçado, né? Os meus filhos, por exemplo, já sabem de tudo. Eu já tenho, na verdade, uma organizer, né? Eu já tenho uma pastinha com todas as orientações. Inclusive, essa semana, até o final de semana, estava conversando com a minha filha, que a avó dela faleceu e jogaram as cinzas dela na Baía de Guanabara. E daí eu falei, filha, eu quero que as minhas cinzas sejam jogadas na Praia Brava, que onde tivemos os melhores momentos das nossas vidas, e quero que guarde um pouquinho, que tu guarde na tua casa, e que o Augusto guarde na casa deles, para que eu possa estar ali protegendo vocês, e que no momento que vocês precisarem, vocês olhem para aquilo e sintam a mamãe perto de vocês. Porque, por mais que a gente não seja apegada às coisas materiais, elas remetem àquela pessoa, né, Ana? Elas remetem. Hoje em dia, nós temos até especialistas em joias que colocam um pouquinho dessa cinza Sim. no, numa joia mesmo, né? Que vai Então, ser carregada uhum. pelos
É, familiares. é muito bonito isso, é muito, muito interessante. Assim, Ana, eu tenho agora que já partir para o encerramento, mas eu confesso que eu vou te chamar outras vezes, porque realmente eu vi aqui pelos comentários, as pessoas ficaram muito interessadas. E eu gostaria que, para finalizar, que você dissesse quem pode te contratar, se é aquela pessoa que sabe que a morte, que a passagem está próxima, os familiares, você é de Alpinópolis, você atende no Brasil inteiro. Como é que eu faço para entrar em contato, as pessoas que têm interesse em entrar em contato contigo para saber até um pouco mais do teu trabalho? Tati, o meu trabalho é eminentemente à distância. Então, por isso, Ah, nós podemos sim atender pessoas de outras localidades. Minha cidade é muito pequenininha e não há problema algum, porque nós vamos ter muita conversa, né? Quando for necessária a colocação de objetos, talvez de documentos, num lugar específico, que é o que a Organizer faz, nós vamos partir para projetos, para croquis, também conseguimos, né? Mas eu uhum. estou à disposição tanto de organizers que precisem de uma parceria, de um atendimento. Eu posso atender pessoas enlutadas, como eu disse, eu sou conselheira na superação do luto, e também pessoas que apenas querem ter uma vida mais leve. A limpeza sueca da morte, ela, de maneira geral, é vivida após os 50 anos, mas Uhum. na Suécia, mulheres muito jovens, acima dos 30 anos, já começam a se organizar dessa forma. E eu estou à disposição, esse é o meu propósito de vida, foi a forma com que eu superei, não superei, não podemos falar isso, que eu elaborei o luto mais doloroso da minha vida, e eu acredito que apesar da minha pequenez, eu realmente sou uma estudiosa, eu gosto Percebe. muito desse tema, meu coração palpita por esse tema, A e eu gente estou percebe. eu estou à disposição. Só para finalizar, agora me dá uma curiosidade, que nós somos amigas, nos conhecemos aí há vários anos, mas eu nunca perguntei isso. Como você também é formada em direito, não sei se você tem OAB ou não, você alia também essa questão, se a pessoa precisar, a questão da organização com a questão legal também? Nós fazemos, Tati, uma consultoria com relação a planejamento sucessório, com relação a testamento, codicilo, mas é uma consultoria prévia e nós encaminhamos para um profissional que vai dar continuidade. Da mesma forma que no luto, se houver um luto prolongado, né, que é diagnosticado apenas Uhum. por psicólogos, eu também preciso encaminhar para um especialista. E, Tati, se você me permite, só uma coisinha, Sim. nós teremos live no sábado, dia de finados, já é um costume nosso aqui do nosso perfil. Então, eu convido aqueles que desejarem saber um pouco mais sobre a limpeza sueca da morte e a superação do luto, a elaboração do luto, desculpa, a estarem conosco no Na- sábado, Aí a live vai passar sábado, que horas? Dia de às finados, que horas? 17 horas. Às 17 horas, é o feriado. 17 horas, no perfil da Ana, que é Ana Luísa com Z, Ana Luísa Pleno Afeto. Aninha, eu só tenho que te agradecer. Obrigada de coração. Eu acho assim, ó, que esse nicho da organização não poderia estar melhor representado. Eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua intensidade, o que realmente esse é o teu propósito, a maneira como você encara esse trabalho, acho que nem é trabalho, né? Mas assim, Uma esse aconchego que você missão. dá, uma missão. Porque trabalho é muito, soa de uma maneira muito, não sei, não afetiva, né? E você dá tanto afeto para os seus clientes que não tem como falar dessa forma. Então, querida, obrigada de coração, estaremos juntas na live do dia 2 e eu só tenho que agradecer pela tua presença e de antemão aqui, novamente reforço que os comentários aqui, todas as pessoas que estão aqui ficaram encantadas com o teu trabalho, com a tua missão, tá bom? Um beijo, querida. Te desejo ainda muito mais sucesso e uma carreira longeva. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada, Obrigada. obrigada.